Vamos falar hoje do movimento onde a sua velocidade ela não é constante, né? Que a gente chama de movimento variado, né? Na realidade, o que mais acontece na natureza são os movimentos variados, tá? Então nós temos aqui um tipo de movimento, nós vimos até agora, né, um movimento uniforme, onde a característica do movimento uniforme, o que era? O corpo tem velocidade constante, diferente de zero, certo? A sua velocidade não se altera com o passar do tempo. A equação horária desse movimento é uma equação do primeiro grau. E segundo a velocidade, que pode ser positiva ou negativa, ele pode ser classificado em movimento progressivo ou movimento retrógrado. Agora, quando a gente fala, né, de movimento variado, tá? A gente vai falar de um movimento cuja velocidade tem a sua alteração com o passar do tempo. Então nós vamos estar falando aqui de uma grandeza que altera a velocidade. Essa grandeza que altera a velocidade é chamada de aceleração. Então o que a aceleração pode fazer? A aceleração pode aumentar a velocidade, né? E a aceleração pode também diminuir a sua velocidade, certo? E como é que a gente calcula essa aceleração, né? Essa aceleração é uma relação entre velocidade e tempo, né? Quanto a velocidade aumenta, né, no passar do tempo, ou quanto a velocidade diminui no passar do tempo. Então, a equação que calcula a aceleração é essa aqui, ó. Nós temos a aceleração média, ΔV sobre ΔT. E se o movimento for uniformemente variado, essa aceleração média é igual à aceleração instantânea. Certo? Essa aceleração média é igual à aceleração instantânea. Então vamos ver aqui o que é esse ΔV e o que é esse ΔT, né? O delta sempre significa variação para nós, tá? Sempre variação. Então nós temos variação de velocidade, certo? E temos também a chamada variação de tempo. Então, variação de velocidade, velocidade final menos inicial, correto? E variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Sendo assim, nós estamos fazendo uma relação entre velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Então, nós vamos ter aqui uma unidade, metros por segundo por segundo. Quando eu divido ΔV, é metros por segundo. Por ΔT é tempo. Então, metros por segundo, mantém numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Então, a nossa unidade de aceleração ela é metros por segundo ao quadrado. Tudo bem até aqui? Vamos falar aqui um pouco mais desse movimento, onde nós vamos ter ainda uma equação horária do espaço e vamos ter também a equação de Torricelli. Equação horária do espaço, uma equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. Falando agora de movimento acelerado e movimento retardado, tá? Como é que a gente vai poder classificar o móvel com relação a essa nomenclatura, né? Então vamos pensar aqui. Temos aqui uma trajetória, né? Temos aqui uma trajetória. Eu vou orientar essa trajetória para a direita. Então aqui nós temos os valores positivos e aqui os valores negativos para a esquerda, tá? Bom, vamos supor que eu tenho aqui um carro e nesse exato momento aqui ele esteja andando para a direita. Eu vou chamar aqui de carro A. Ele está andando para a direita. Ele tem a sua velocidade, então, a velocidade positiva, certo? Velocidade positiva. E eu aplico nesse mesmo carro uma aceleração também
para a direita. Então a aceleração aqui também é positiva. Quando ele chegar nesse ponto aqui, o que vai acontecer com ele? Né? O mesmo carro A vai ter uma velocidade maior, né? Concorda? Que a velocidade vai aumentar. Né? Ele continua com a mesma aceleração. Aqui nós falamos agora de aceleração constante, tá? Só que a velocidade dele aumentou. Aqui ele tinha uma velocidade V1 e aqui ele tem uma velocidade V2. Quando esse corpo tem a sua velocidade aumentada, né, nós dizemos que esse corpo desenvolve um movimento acelerado. Tudo bem? Aqui a gente pode também classificar com relação à velocidade. Né? A velocidade não era positiva? Continuou positiva, né? Então, além de acelerado, ele também é progressivo. Além de acelerado, ele é progressivo. Agora, vamos supor que eu tenho aqui, né, a mesma trajetória. Olha, agora eu vou pegar um carro B, né, um carro B, ele está andando para a direita também. Então, ele tem uma velocidade aqui para a direita. Então, essa velocidade é positiva, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou aplicar nele uma aceleração para a esquerda, uma aceleração negativa. Essa aceleração é negativa. O que vai acontecer com a velocidade de B quando ele estiver lá na frente? Né? Lembra que ele tem uma aceleração para a esquerda, é uma aceleração negativa. E a velocidade dele, ela é para a direita. O que acontece com ela? Ela vai diminuindo. Mas ela continua para a direita, tá? Então, se a velocidade do corpo diminui, então nós vamos chamar ele de movimento retardado. Movimento retardado. Aqui nesse exemplo ele continua sendo progressivo, mas ele é retardado. Agora vamos pensar numa mudança de sentido aqui, né? Eu vou mudar aqui agora. Eu vou pegar agora, né, a minha trajetória continua sendo positiva para a direita. Só que agora o meu carro C aqui, ele anda para a esquerda, tá? Então ele tem uma velocidade negativa, certo? Se eu aplico a ele uma aceleração também para a esquerda, ou seja, a minha aceleração também é negativa, esse carro ele vai chegar num determinado ponto aqui na frente com a sua velocidade maior que antes, né? Por que maior? Porque a aceleração dele ela é aplicada no mesmo sentido da velocidade. Se é no mesmo sentido da velocidade, então essa velocidade dele em módulo vai aumentar, certo? Então nessa situação ele é um movimento acelerado. A velocidade dele é negativa, então ele é um movimento também o quê? Retrógrado, certo? Se eu pegar o mesmo caso, né? Eu vou pegar agora um móvel que eu vou chamar de D. Ele tem uma velocidade para a esquerda. Então a velocidade dele é negativa. Só que agora eu aplico uma aceleração para a direita. Né? A aceleração aqui é para a direita. Então a aceleração ela é positiva, tá? A aceleração é positiva. Se a velocidade é para a esquerda, a aceleração é para a direita, essa velocidade, com o passar do tempo, ela vai diminuir. Então essa velocidade vai ficar menor.
né? Mas aqui continua sendo negativa, tá? E a aceleração continua sendo para a direita, continua positiva. Então, se a velocidade dele diminui, ele é um movimento retardado. Retardado. E, como a sua velocidade ela é negativa, ele é retrógrado. Retrógrado. Correto? Então, sempre que a velocidade do corpo aumentar, tá? Aumentar, o corpo será acelerado. Sempre que a velocidade dele diminuir, ele será retardado. Toda vez que a velocidade do corpo é positiva, ele é progressivo. E se a velocidade dele for negativa, ele vai ser retrógrado. Para ficar mais claro aí, vamos montar uma tabelinha aqui, para a gente identificar direitinho quando é progressivo, quando é retrógrado, quando é acelerado e quando é retardado, tá? Então nós temos aqui, ó, velocidade, ela pode ser positiva ou negativa, certo? Se a velocidade for positiva, a classificação é movimento progressivo. Então, se eu estou aqui na classificação, né, pela velocidade, o que eu vou entender aqui? Ó? Toda vez que eu encontrar como velocidade positiva, tá? Aqui é positiva e aqui é positiva também. Ó. Então, toda vez que a velocidade for positiva, o movimento vai ser progressivo. Ó. Então, esses dois aqui, eles são progressivos. Agora, se a velocidade for negativa, velocidade eu estou falando, hein? Se a velocidade for negativa, nesses dois casos aqui, o movimento é retrógrado. Ó. Retrógrado e retrógrado. Progressivo ou retrógrado, a gente só olha para a velocidade, não olha para mais nada, só a velocidade. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Agora, quando eu vou classificar em acelerado ou retardado, aí eu tenho que olhar para o sinal da velocidade e da aceleração. Quando eles possuírem sinais iguais, ela será acelerada, tá? O movimento será acelerado. Quando velocidade e aceleração tiver sinais diferentes, então o movimento vai ser retardado. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, só mudar a cor aqui. Eu tenho aqui, ó, velocidade positiva e aceleração positiva, sinais iguais. Sinais iguais vai ser acelerado. Vamos ver aqui de novo, ó. Velocidade negativa, aceleração negativa, sinais iguais, movimento acelerado. Quando forem diferentes, ele vai ser retardado. Então, ó, velocidade positiva, aceleração negativa, sinais diferentes, retardado. Velocidade negativa, aceleração positiva, o movimento vai ser retardado. Correto? E toda vez que o movimento for acelerado, a velocidade do corpo aumenta, tá? Toda vez que for acelerado, ó, velocidade do corpo aumenta. Acelerado, velocidade do corpo aumenta. Se ele for retardado, a velocidade do corpo vai diminuir. Correto? Sempre que o movimento for retardado, significa que a velocidade vai estar diminuindo. Diminuindo, ó, retardado, diminui. Tudo bem até aí? Então vamos sair agora da equação da aceleração média. A gente vai definir a primeira equação horária do movimento uniformemente variado, que é a equação da velocidade, tá? Então nós temos aqui, ó, aceleração média, ΔV sobre ΔT, já vimos ela, né? Onde ΔV é a variação de velocidade e o ΔT é a variação de tempo. Tá? ΔV, variação de tempo. Tranquilo até aí?
Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o ΔV dentro da forma da aceleração média, certo? Então, ó, ΔV e ΔT vai lá para dentro. Então, ó, onde era ΔV eu coloquei velocidade final menos inicial, onde é ΔT, T final menos inicial. E aí eu vou considerar no início do movimento, quando a gente começa a fazer a marcação do tempo, com esse tempo inicial aqui, ó, esse tempo inicial sendo igual a zero. Ó. Esse tempo inicial é igual a zero. Se esse tempo inicial é igual a zero, e eu estou falando de aceleração escalar no movimento uniformemente variado, essa aceleração média e aceleração instantânea elas são iguais. Não há variação, tá? Então, assim como a gente fez lá na velocidade média, passou para a velocidade, simplesmente, como velocidade constante, né? Aqui a gente tem aceleração constante. Então a gente deixa de chamar de AM e passa a chamar simplesmente de A. Então a aceleração é a variação de velocidade sobre o tempo, certo? Então nós temos aqui, eu passei o tempo multiplicando a aceleração, então eu tenho aqui agora A vezes T igual a V menos VO. Eu vou passar o menos VO para o outro lado, vai somando, né? Então aqui é mais. Então aqui ela vai somando. Deixa eu só mudar aqui. Então nós temos que aqui é mais. Opa. Aqui. Então aqui é mais. Era menos, né? Agora passou para mais. Então V igual a VO mais A vezes T. Mudando aqui a forma. Só alterando a ordem, né? Então V é igual a VO mais A vezes T. Certo? Então aqui nós temos a equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Lembrando que esse V aqui é a velocidade final, tá? Aqui nós temos velocidade inicial, aqui nós temos aceleração e aqui nós temos o tempo. A gente vai ver agora a equação do espaço. Agora a gente vai demonstrar a equação horária do movimento uniformemente variado, a equação horária do espaço, tá? A gente costuma usá-la bastante, muitas vezes não é feita a demonstração de onde que ela veio, tá? Então ela não veio do acaso, né? Então a gente vai pegar aqui um gráfico, onde eu tenho velocidade em função do tempo, tá? Então eu tenho aqui no eixo Y velocidade, tá? Velocidade, tenho aqui no eixo X o tempo, velocidade e o tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Toda vez que você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, quando você calcula a área da figura apresentada, ela nos dá a variação do espaço. Então, a área da figura formada pelo gráfico é numericamente igual à variação do espaço que a gente conhece como ΔS, certo? A figura que nós temos aí é um trapézio. Sendo um trapézio, a fórmula da área é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Lembrando, né? Lembrando que a nossa área, a formação dela está aqui, ó. Essa linha maior aqui é a base maior, essa linha menor aqui é a base menor. Sempre no trapézio, as bases são os lados paralelos. E a altura é a distância entre essas bases, certo? Então vamos trocar aqui, ó. A gente conhece então que a área numericamente ao espaço, ΔS, o B é a velocidade final, o Bzinho é a velocidade inicial, a altura é o ΔT, variação de tempo, né, dividido por 2, aplicamos a fórmula. Aí nós sabemos já, nós vimos anteriormente que a velocidade final no movimento uniformemente variado é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente já viu antes que o ΔS é espaço final menos inicial. E também já vimos que o ΔT é T final menos o T inicial, certo? Então nós vamos substituir aqui no lugar do ΔS, espaço final menos inicial,
No lugar do ΔT, T final menos inicial. E no lugar da velocidade final, a gente vai pôr VO mais A vezes T. Vamos ver como é que vai ficar aí, ó. Olha aí, ó. Certo? Agora a gente vai considerar que a gente está trabalhando com o início dos tempos. No início dos tempos, T igual a zero. Então, meu tempo inicial aqui vai ser igual a zero. Então, eu já posso descartar ele, né? Na próxima passagem, eu tenho VO mais VO, vai dar 2VO. Então, ó, S menos SO igual a 2VO mais A vezes T, tudo isso vezes T. Então, a gente vai pegar o tempo aqui fora e vamos fazer a distributiva. Então, ficou 2VOT mais AT quadrado, correto? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos desmembrar essa soma aqui em duas frações. Então, tá aí, ó. 2VOT sobre 2 mais AT quadrado sobre 2. Aí eu posso cancelar esse 2 aqui, ó, esse com esse. Então, o que que sobrou para nós aqui? Sobrou para nós aqui, ó, S menos SO igual a VOT mais AT quadrado sobre 2. Vou passar esse espaço inicial que está subtraindo para o lado de cá e ele vai somando. E aí nós temos a nossa equação horária do espaço do movimento uniformemente variado. Então, resumidamente, o que nós temos aqui? No movimento uniformemente variado, nós temos uma equação do espaço, né? Uma equação do espaço. Essa equação horária do espaço é uma equação do segundo grau, né? Além dessa equação, nós temos também uma equação de velocidade, uma equação que nós não demonstramos aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, né? Que é de Torricelli, e como calcular a velocidade média no movimento uniformemente variado, tá? Então nós temos aqui a equação da velocidade instantânea, tá? Que é a equação da velocidade, né, do movimento uniformemente variado, uma equação do primeiro grau, correto? Nós temos a aceleração escalar média, que dependendo do exercício pode ser trabalhado com essa equação, da própria equação da velocidade, né? Mas a gente pode usar também essa equação da aceleração média. Nós temos aqui a equação de Torricelli, que não foi demonstrado, mas que para chegar na equação de Torricelli é só pegar a equação do espaço e a equação da velocidade. Na equação da velocidade a gente isola o tempo e substitui aqui na equação do espaço, a gente vai chegar nessa equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli é uma equação que não utiliza-se do tempo para trabalhar as velocidades iniciais e final e os espaços percorridos. Então, quando a gente pega um exercício onde não é fornecido tempo, é um indício que de repente pode ser utilizada essa equação de Torricelli, né? Cada caso é um caso, a gente precisa avaliar o caso em concreto, tá? Nós temos aqui o cálculo da velocidade média no movimento uniformemente variado, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Por quê? Porque essa equação de velocidade média, onde eu pego a média das duas velocidades, eu só posso utilizar especificamente quando eu falo de cálculo de velocidade média no movimento uniformemente variado. Essa velocidade média, sendo a média das duas velocidades, só serve para o movimento uniformemente variado, tá? É lógico que eu posso calcular a velocidade média usando aquela equação, desde que eu tenha a variação do espaço e a variação do tempo também, certo? Então, nós temos aqui a equação do espaço, importante, uma equação de segundo grau, né? Depois a gente vai ver os gráficos, né? Cada equação aí, de primeiro e segundo grau tem um gráfico, a gente vai ter que fazer uma análise desse gráfico, né? E nós temos aqui a equação da velocidade, a equação, que na realidade é uma fórmula da aceleração média, né? Equação de Torricelli e o cálculo da velocidade média no movimento uniformemente variado. Tudo bem até aí, gente? Daqui a pouco a gente começa uns exercícios, tá?